Boa noite. Hoje, o nosso grupo irá falar sobre Maria Montessori. Quem foi Maria Montessori? Foi uma educadora que criou um método educativo cujas bases são autonomia e liberdade, com limites e respeito ao desenvolvimento natural da habilidade das crianças. De uma cidade do norte da Itália, com um pouco mais de 14 mil habitantes, Maria Tecla Atenésia Montessori se tornou conhecida no mundo ao criar um método de aprendizagem com um modelo bem tradicional da aprendizagem. Filha única de família de classe média, Montessori nasceu no dia 31 de agosto de 1870 e desde cedo se interessou por ciência, formou-se em medicina, acabou direcionando a carreira para o estudo de crianças com comprometimento mental, a partir do que criou o seu conhecimento modelo de ensino, segundo a visão pedagógica da pesquisadora italiana, o potencial de aprender. Qual é a teoria de Montessori? E é que o caminho do intelecto passa pelas mãos, porque é por meio do movimento e do toque que as crianças exploram e decodificam o mundo ao seu redor. O método Montessori parte do concreto rumo ao abstrato. Como funciona o método Montessori? É a principal característica do método Montessori. Nesse sentido, a criança é vista como personagem importante e como papel ativo no processo de aprendizagem. Em uma escola montessoriana, o ambiente possui o papel fundamental no desenvolvimento infantil. Qual é o objetivo do método Montessori? O método Montessori tem o objetivo de desenvolver a autonomia da criança, dando a ela a liberdade de processo de aprendizado. Quais são os pilares do método Montessori? Os pilares do método Montessori são autoeducação, educação como ciência, educação cósmica, ambiente preparado, criança equilibrada e adulto preparado. Qual é o ponto principal da teoria de Montessori? Interessado por uma ênfase na autonomia, liberdade com limite e respeito pelo desenvolvimento naturais das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança. Acredita que a concentração e desenvolvimento infantil acontecem através da manipulação dos objetos. Na sala de aula, tudo deve estar ao alcance da criança. E o professor, ele é simplesmente um guia para o aprendizado. Como podemos usar a teoria de Montessori no ambiente escolar? Eliminando o não do vocabulário, permita a autonomia da criança, respeite e estimule a curiosidade natural da criança, respeite o ritmo de cada criança. Organização interna e externa do método Montessori. Liberdade é algo muito importante. A criança deve ter uma liberdade que é biológica, porque deixa a vida se desenvolver. Existem algumas condições para que o ambiente dê liberdade à criança. A primeira é que tudo o que é importante seja acessível. O mundo todo é estimulante para a criança, então os que a gente pode controlar devem ser tranquilos, pintados de cores claras e neutras. E a mobília da criança deve ser assim também. Pelo mesmo motivo, não é necessário nem positivo que a criança tenha brinquedo demais. Assim, existindo no mundo em liberdade, as crianças podem finalmente viver sua vida completa e respirar a liberdade. Como alfabetizar utilizando o método Montessori? No método Montessori, a aprendizagem da escrita precede a da leitura, na qual inicialmente as palavras são montadas com o alfabeto móveis, com a utilização de objetos e imagens. A professora apresenta inicialmente as vogais com as letras em forma de lixa. Autonomia e autoeducação. Um dos pilares da metodologia de Montessori
é praticada na escola, é a autoeducação. Segundo essa lógica, a criança possui os requisitos para construir seu conhecimento e se tornar atuante e crítica, desde que pais e professores ofereçam os requisitos adequados. Um dos grandes exemplos na teoria da autoeducação de Montessori é, ao invés de você comprar um brinquedo para a criança, é você estimular ela a construir o seu próprio brinquedo. Para a vida foi o lema de Maria Montessori. Maria Montessori faleceu no ano de 1952, na data 6 de maio.